Olá pessoal, tudo bom com você? Tudo certinho? Meu nome é Fabiano e você está aí acompanhando agora uma série de 4 vídeos onde eu vou mostrar para você um pouco de como você sabe projetar games e sabe como tirar proveito disso. Você já ouviu falar sobre projeto de jogos, sobre projetar games? Então vamos conversar essa jornada aí ao longo de 4 vídeos para conversar sobre game design na prática, para você ver alguns exemplos que utilizaram o projeto de jogos, o game design e fizeram acontecer. Algumas questões, gente, que envolvem o desenvolvimento de um jogo, e aí são relacionadas a projeto de jogos, são muito comuns do iniciante, talvez você se identifique com isso. Eu mesmo já passei por esses problemas. Claro que um dos primeiros é a falta de experiência, a falta de conhecimento na área, que torna às vezes a gente uma barreira, né? Então, às vezes a gente também nem sabe direito o que é programar ou fazer arte, muito menos projeto de jogo, né? Tanto que não é tão falado. E aí a gente fica naquela, será que eu consigo? Será que eu como iniciante vou dar conta disso? Mas a questão é dar o primeiro passo. E aí nesse sentido, quando você começa a dar o primeiro passo para fazer um jogo, começa a surgir alguns problemas muito comuns, né, que são relacionados a projeto de jogos. O primeiro deles é a falta de término. O cara basicamente ele faz um jogo e ele não tem noção do término. Ele basicamente planeja a experiência que ele quer de jogo, que ele quer criar de fase, de personagem, de tudo que tem que criar. Só que ele primeiro não estabelece um prazo e segundo que às vezes ele não sabe como estabelecer esse prazo. Ou ainda, né, o jogo fica sempre tendo alguma coisa para melhorar, para fazer e ele acaba não dando conta, né? Isso aí sempre vai ter uma melhoria para ser feita, na verdade, né? Quando você faz um jogo. Porque é uma arte, né? Então a arte é isso. Ela só tá pronta, como diz os artistas, né? Quando você larga a mão e larga dela de fazer. Claro que sempre com uma qualidade boa, mas é esse que é o negócio. E a falta de término é muito comum, ela é bastante comum. Muitas vezes por falta de planejamento também, né? Então, às vezes a pessoa não faz uma concepção do que ela quer desse jogo. Ah, como é que eu quero o início, meio e fim desse jogo para o jogador, né? E aí não faz esse planejamento. Quem é o público-alvo desse jogo? Quem que vai jogar esse jogo? Para até adequar a experiência, né? Porque uma coisa é você ter um cara hardcore, que é o cara viciado em jogo, que é o cara que está acostumado com controles complexos, e uma coisa é você ter um jogador casual, que é o cara que casualmente joga, que é estilo um Angry Birds, um Candy Crush, são jogos mais simples, né? São jogos mais fáceis de jogar. São jogos que não exigem tanto da gente. Diferente, por exemplo, de jogo de estratégia, que tem lá 20, 30 variáveis acontecendo ao mesmo tempo e você tem que dar conta de tudo aquilo, né? Então, quer dizer, essa percepção no planejamento vai ajudar muito a ter isso e de forma que tu faça um projeto que seja viável dentro das tuas capacidades também, porque muito da falta de término, de falta de planejamento está relacionado às vezes a gente criar um jogo muito grande, um jogo que é tão grande, mas é tão grande que é o novo Final Fantasy, é o novo GTA, né? Quem nunca quis fazer um jogo como esse, né? Um novo Super Mario Bros, porque a gente é apaixonado por esses jogos, a gente jogou esses games. Então é normal que a gente como desejo como sonho, a gente queria criar um jogo desse tamanho. Só que com o passar do desenvolvimento, a gente vai vendo que a nossa experiência é muito baixa ainda para construir isso, e muitas vezes também a gente não tem capacidade de pessoas para ajudar para construir um jogo dessa complexidade. Faça o exercício e vá nesses jogos famosos e olhe os créditos desses jogos. Você vai ver que envolve mas muita gente. Quando fala muita gente, assim, ó, é 100, é 200, é 300 pessoas trabalhando. Então, como é que você vai fazer um jogo desse tamanho sozinho, né? É muito complicado. Então, por isso que o jogo muito grande acaba, às vezes, como esse cara aqui na foto, ó. O lançamento do jogo acaba sendo cancelado. Porque, basicamente, são muitas questões que acabam impactando nisso, né? Outra questão muito comum também pra galera que tá começando é, às vezes, falta ideia. Ah, eu não sei como é que eu faço para desenvolver esse projeto. Ah, eu tô travado ali, eu não consigo andar. E para isso, gente, claro que tem as fontes que você se alimenta no processo para ter ideias, mas também tem técnicas criativas que a gente pode também fomentar essas ideias dentro de um grupo ou individualmente, né? Então, existem alguns processos para a gente fazer essa parte. Então, faltar ideias também prejudica um pouco no desenvolvimento, sim. E também como fazer a diversão acontecer, né? É uma outra questão. Como é que eu faço esse processo ocorrer? Porque a diversão, gente, ela tem uma linha guia, ela tem um princípio geral que nos guia para construí-la. Mas, para cada jogo, de acordo com cada público-alvo, de acordo com cada gênero de jogo, se é aventura, ação, né, enfim, né, jogo de tiro, sei lá, você tem uma forma de acontecer a diversão. Por quê? Porque o público é distinto. As motivações de cada público, de cada jogador, também vão ser distintas. E aí você vai fazer adaptações
para que a diversão ocorra, né? E é isso aí, existem princípios, existem técnicas de game design e também existe o teste, né? O próprio teste para você botar usuários-alvo do teu jogo para testar e para te verificar se a experiência está ocorrendo. E outra questão também é a falta de ligação entre mecânica, narrativa, estética e tecnologia, que são os 4 alicerces quando a gente vai construir um projeto, porque a gente constrói muito bem às vezes um elemento e esquece do outro. Vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, o cara planejou na história, na narrativa, um super espião que ele faz tudo. Ele é o Chuck Norris, né? Ele faz tudo que tu imagina. Nada. Nossa, atravessa 50 quilômetros, né? De nado. Só que daí, na mecânica do jogo, ele leva dano quando cai na água. Faz sentido isso, gente, da mecânica com a narrativa? Um super espião que faz tudo isso na narrativa, levar dano quando cai na água? Não faz o menor sentido. Então, quer dizer, faltou ligação entre a mecânica e a narrativa aí. Ou então, você fazer um jogo extremamente voltado para criança, né? Então, com uma pegada até fofa, e aí jogar na mecânica armas sanguinárias e tal. Não tem sentido, né? A estética não comunica, né? Com o que está sendo trabalhado, com a narrativa e por aí vai, com o público, né? Então tá faltando comunicação aí. Gente, eu sou o Fabiano, eu já tenho mais de 10 anos nessa área de games, comecei em 2006 na faculdade, tá? Estudando por conta própria, e ao descobrir o game design eu pude entender projeto de jogos, pude entender como é que conceber essas experiências e fui trabalhando nessa linha, tive um estúdio de games chamado Cell Games, no passado também, e fui trabalhando nessa linha. Aí tá todo o meu portfólio também, se você quer conhecer. E a minha formação é essa aí, em análise e desenvolvimento de sistemas, fiz especialização em game design, em projeto de jogos e educação profissional, e depois fiz mestrado em tecnologias da informação e comunicação. Tudo voltado para jogos. Todas as minhas pesquisas, todos os meus trabalhos, todo jogo que eu fiz foi voltado para jogo. Tudo eu puxei para jogo. Alguns mitos também, gente, são muito comuns na área, que também vale a gente mencionar aqui nesse primeiro vídeo nosso. A primeira deles é o seguinte, que o que é um jogo bom, né? O que é um jogo ótimo, um jogo que é bacana, aquele jogo que vende, né? É um jogo que tem boa divulgação? Claro que sim, gente. Claro que o marketing, gente, a comunicação do teu jogo tem que estar boa, né? Para que você faça um bom aquecimento do pessoal, para que chegue na hora de comprar, eles comprem, né? Eles lembrem do teu jogo e comprem. Filme faz muito isso. Lança trailer uns 2 meses antes para te lembrar do filme e tu ficar, opa, tá saindo um trailer de um filme. Quando é que vai sair esse filme no cinema? Quando é que vai sair? Opa, e daí tu fica ligado já, né? Jogos também fazem isso. E claro que o marketing é fundamental, mas não só. Peguei aqui como exemplo Duke Nukem Forever, cara. É um jogo que todo mundo tava numa expectativa grande. Nossa, Duke Nukem Forever, meu Deus, vai sair. Porque o Duke Nukem em 3D já era um clássico, né? Já era um grande jogo famoso para PC, para computador. E a galera tava muito na expectativa, né, desse jogo. Só que quando lançou o jogo, cara, foi um desastre, cara. A estética dele era ruim. A gameplay dele era muito ruim. A estética dele, inclusive a arte dele, a estética visual era ultrapassada quando foi lançada, assim. E a experiência estava muito ruim de modo geral em todos os outros aspectos, de mecânica também, narrativa. E aí o que aconteceu? O jogo foi um fracasso de vendas, tá? Total. Ou seja, a divulgação foi boa, tanto que todo mundo ficava sabendo desse jogo há muito tempo. Mas a qualidade do jogo, quando foi entregue pro jogador, foi péssima. Aí faltou o quê? Planejamento, cara. Faltou projeto de jogo, faltou um trabalho de game designer aí para adequar a experiência. E aí já no contrário tem o Tetris. O Tetris, cara, é um jogo que até hoje ele existe, cara, até hoje. Começou lá na antiga União Soviética com Alexei Pajnov lá na Rússia, né? Antiga União Soviética ainda nessa época, produziu um jogo como esse. E até hoje, cara, até hoje esse jogo ainda é jogado, ainda existe, cara. Ele é um jogo atemporal. Não quer dizer, por quê? Porque a qualidade do jogo, o projeto dele é muito bem feito, cara. Tanto que ele atravessou anos e anos aí e continua sendo jogado pelos jogadores. O jogo que é bom, gente, o jogo que tem qualidade, resumidamente falando, é aquele que diverte. Divertiu o jogador? Esse é um jogo bom. É um jogo bacana. Se não divertiu, não é bom. E entenda que um jogo divertido, gente, sendo divertido, o jogo vai ter qualidade. E se ele tem qualidade, o jogador curte e vai recomendar para outros. E vai comprar de novo do desenvolvedor. Quantas empresas a gente olha e diz assim, é Capcom, esse jogo é da Capcom. Pô, eu já conheço. Pô, eu já sei o que esperar da Capcom, né? Ou da Sega, ou da Konami, ou da Nintendo. A gente já tem uma expectativa sobre eles. Por quê? Porque eles têm um histórico de jogos bons, de jogos que nos divertiram. E a gente, quando compra um jogo deles, a gente sabe já disso. Então, quer dizer, eles já têm uma reputação de jogos divertidos. Quando você faz um jogo que não é divertido, você cria uma reputação de jogos negativos. Para fazer um jogo bom, então, aqui tem alguns mitos que também são muito comuns, que é a questão: para fazer um jogo bom, precisa de muito dinheiro? Não.
Vocês vão ver aqui, ao longo dessa série de vídeos, que eu vou apresentar jogos para vocês que não foram jogos milionários, não foram jogos de alto orçamento, né? Porque um jogo de grande orçamento custa assim milhões, custa um grande orçamento. Vocês vão ver que são jogos que foram feitos por poucas pessoas e que basicamente custaram barato, né? Eu já fiz jogo, gente, de 16 mil reais, eu já fiz jogo de 8 mil reais, de 10 mil reais, 5 mil reais, já fiz jogo de 20, 50 mil reais, já fiz também, né? Jogos para empresas, principalmente, que eu trabalhei muito nesse mercado, né? Vocês vão dizer, pô, mas isso é grana pra caramba, Fabiano. Mas não é, cara, pra um jogo não é, viu? Você 5 mil reais, cara, pra um jogo não é, 20 mil reais não é. Não é, é um jogo de orçamento baixo. Se você pega qualquer orçamento de jogo nacional hoje, até que eles botem orçamento de edital de governo para pedir ajuda, de Ancine, coisa assim, é 50 mil, 100 mil, né? E ainda assim é um orçamento baixo, viu? Porque os orçamentos de grandes jogos AAA, esses jogos aí grandes, cara, é muito mais que isso. Mas ele bota muito mais que isso mesmo, né? Então isso mostra que não precisa de muito dinheiro para fazer jogo, não, tá? Não precisa. A questão é que eles têm que fazer um escopo adequado porque que a gente precisa atender. Precisa de uma equipe grande? Não, também. Cara, eu sempre trabalhei com equipes pequenas, cara, equipe de 3, 5 pessoas. A maior equipe que eu trabalhei foi com 8, 9 pessoas, que foi o jogo do meu mestrado. E até isso vai ser apresentado aqui na série para vocês também. Vocês vão poder jogar, inclusive, tá? Então, não quer dizer, cara. Não quer dizer uma equipe grande, não, tá? E precisa de ferramentas poderosas também? Não. Cara, tem vários jogos que eu vou apresentar pra vocês aqui feitos em Construct, que é uma ferramenta super acessível, super fácil para quem quer aprender a fazer e resolve, cara. Um jogador nunca vai estar preocupado com a ferramenta que fez o jogo. Ele vai estar preocupado se tu se diverte ou não. Precisa de um bom projeto de jogo? Com certeza. Porque quem pensa nessa experiência toda, como é que vão ser as fases, como é que vão ser os personagens, como é que vai ser a narrativa, como é que vai ser as mecânicas para o jogador agir, como é que vai ser a curva de aprendizado do jogador para que ele não fique entediado, não fique nem frustrado, né, com muita informação, com muita coisa. Quem faz isso? O game designer, é o projetista de jogos. E projetar um jogo significa ter um monte de papel lá na mesa? Não. Se um monte de papel não for útil, não for claro, não for objetivo, não vai servir para nada. A equipe vai pegar aquele teu projeto ali, ou você mesmo, né? E vai dizer, meu Deus, para onde eu me acho nisso aqui? Não sei. Então não é um monte de papel. Validar o que planejou, com certeza. Tu tem que validar o que tu planejou. Então não adianta fazer um papel projetando o meu jogo. Tá, agora vamos botar em prática assim pra ver se funciona. Não vou botar. Cara, papel aceita qualquer coisa que tu preencha. Tu vai saber na prática testando para ver se funciona. Então o game designer, o projetista de jogos, ele também faz isso. Ele faz o teste também, né? Eu já fiz teste com protótipo de papel, uma versão do jogo em papel. Eu já fiz digital também. E aí eu testava para ver se funcionava. Às vezes não, jogava no lixo, fazia outra. E assim ia. Né? É um processo que a gente tem que validar sim. Pensar nas decisões que toma ao criar o jogo. Ser crítico, justificar. Quando você é game designer, você tem que ser crítico. Você tem que realmente pensar, por que eu estou colocando aquele personagem ali? Por que eu coloquei aquele inimigo naquele ponto da fase? Por que eu estou fazendo o menu do jogo com essa estética aqui? Por que o áudio está tocando desse jeito, nesse momento? Entendeu? Tudo tem que ter uma justificativa, não é porque eu achei legal, não é porque eu acho, entendeu? Tem que ter uma decisão pautada para que você justifique sempre o melhor pro jogador que vai jogar o teu jogo, tá bom? Projeto de jogos é coisa de jogo AAA, de empresa grande, não. Não. Vocês vão ver que os casos de jogos que eu vou apresentar para vocês aqui, de jogos menores e nacionais, inclusive, tá? São jogos todos nacionais. Todos eles foram feitos por equipes pequenas, com empresas pequenas, tá? E são nacionais, tá? São brasileiros, tá? São jogos nossos, tá? Que você às vezes talvez nem conheça, mas vai conhecer. Projetos de jogos também, alguns dizem que é perda de tempo e dinheiro. Porque eu vou ficar perdendo tempo planejando lá e aí depois vou implementar. Cara, é a mesma coisa que o cara que vai viajar e não faz planejamento da viagem, de onde que tem que ir, não reserva hotel. Ele vai. Aí o que acontece? Chega lá, não tem vaga no hotel, fica longe, não sabe onde tem que ir, se perde. É isso que acontece quando você não faz projeto, basicamente, tá? Você acaba perdendo tempo demais, tempo é dinheiro, gente, e você acaba perdendo dinheiro também no pacote, mesmo que você não se cobre. Você acaba perdendo também dinheiro e basicamente você tem problemas. Eu sempre digo uma coisa que um amigo meu diz, né, que a pessoa que evita de fazer projeto de um jogo, ela basicamente depois vai ter problemas no futuro que não teriam se tivesse feito o projeto antes. Então assim, ó, eu quero te mostrar 2 jogos para você nacionais que fazem isso muito bem, tá? Que aplicam um projeto de jogo, que botam em prática isso. Eu quero mostrar para vocês como eles fazem esse tipo de aplicação. Um abraço então e te vejo no nosso próximo vídeo, tá bom? Até mais!